O folclore brasileiro é o conjunto de manifestações da cultura popular, como lendas, mitos, músicas, danças, festas e costumes transmitidos de geração em geração. E um dos personagens mais marcantes do nosso folclore é o Saci Pererê, que desde o ano de 2013 tem data comemorativa no dia 31 de outubro. Essa celebração do ícone do folclore foi criada com o objetivo de fazer uma oposição à supervalorização de elementos culturais de outros países em detrimento da cultura nacional. O Saci Pererê é um personagem travesso do nosso folclore, conhecido por suas risadas e pegadinhas. No dia 31 de outubro, celebramos o Dia do Saci, data muitas vezes esquecida por causa do Halloween. Apesar da influência de outras culturas, é importante valorizar nossas próprias tradições. O Saci Pererê, ele é uma figura folclórica, a figura mística brasileira, com origem tupi-guarani no sul do Brasil, que chamava de Sassá Pererequê, que era um menino que se transformava em pássaro. Com a chegada dos portugueses, os portugueses trouxeram a cultura dos duendes, dos gnomos, aonde colocaram um gorro vermelho nessa entidade. Com a vinda dos africanos para o Brasil, e aí nós vamos ver um fenômeno de dominação cultural. As culturas vão se sobrepondo, a cultura dominante em cima da cultura dominada. E no Brasil ocorreu um sincretismo religioso único com as matrizes africanas. Nos Estados Unidos, as religiões africanas foram sufocadas, não persistiram. No Brasil, elas conseguiram se adaptar à Igreja Católica, surgindo a Umbanda. E entre essas entidades, havia uma entidade chamada de Herê, que é uma criança na mitologia africana. Então, eles colocaram a mistura, surgiu uma criança negra, sem uma perna, com um gorro, que é responsável pela peraltice. Então, a cultura do Saci no Brasil, por exemplo, em Botucatu, existe o Clube dos Criadores de Saci. E em São Luís de Piratininga, no interior de São Paulo, existe a Associação Protetora dos Sacis. Então essa cultura tende a sobreviver. Nós não podemos deixar perder a nossa cultura, que cultura é a nossa identidade. Um povo sem cultura é um povo sem identidade. Você pode até conviver com outras culturas, mas jamais perder a sua. A lenda do Saci tem origem em influências africanas, lembrando o Herê das religiões de matriz afro-brasileiras. O personagem simboliza a mistura de culturas que formam nossa identidade. O folclore brasileiro revela a riqueza e a diversidade que herdamos desde a colonização. A cultura africana ela sofre um bombardeio de outras culturas exatamente por isso. Então, algumas figuras místicas da cultura africana são associadas ao mal, né? Como é o caso do Saci Pererê. O Saci não é uma figura maléfica, não é uma figura demoníaca. Quem é que não tem um filho atentado? Quem é que não viu uma criança arteira? O Saci Pererê ele gosta, segundo a lenda, de esconder as coisas. Então, às vezes, quando criança, a gente estava procurando uma coisa, você não achava, foi o Saci que escondeu. Então, era tipo de maldades pequenas, de coisas ali, de travessuras, de roubar um ovo, fazer queimar um bolo, coisas comuns do dia a dia, para levar uma diversão, para levar uma brincadeira. Na época que existia telefone fixo, quem é que não dava trote? Quem é que não dá um susto, não brinca com alguém? Então é uma forma da cultura africana trazer isso para o lado místico do Saci. Mas em momento algum nós estamos falando em figuras demoníacas ou em figuras diabólicas. É apenas uma criança traquina. Embora conheçamos o Halloween como uma tradição dos Estados Unidos, ele foi levado para a América do Norte durante o período da colonização. Sua origem é celta, ligada a antigas celebrações.
Com a imigração americana, quando nós vamos ver no século XVII uma fome muito grande, pegando o norte da Inglaterra, aí nós vamos pegar Irlanda do Norte, Escócia, País de Gales. Houve uma migração em massa desse pessoal para os Estados Unidos, um país já em fase bem adiantada de colonização, mas ainda colônia da Inglaterra. Aí nós estamos falando em meados do século XVIII, perdão. Então eles vão trazer essa cultura para os Estados Unidos. E eles vão trazer isso. Na cidade de Salem, em Massachusetts, vai acontecer deles associarem o dia do Halloween com as famosas bruxas. Nenhuma outra cidade das Américas teve uma inquisição tão forte como Salem. Acredita-se que 72 mulheres foram queimadas em Salem como bruxas. E onde vai se associar esse culto aos mortos à bruxaria. Isso vai sendo trazido. Já no início do século XIX, os negros americanos começam a misturar a distribuição de doces, que era oferenda ao herê africano. Então, de onde vem a tradição de doces ou travessuras? O herê, que também vai dar origem ao nosso saci, não é uma criança má, é uma criança travessa. Quando ele não ganha doce, ele faz travessura. De onde vem doces e travessuras? Começa na década de 30 e até hoje nos Estados Unidos. Você fazer a abóbora com uma vela dentro vem lá da Irlanda, onde eles usavam legumes com máscaras para afugentar os mortos. Então, de onde vai surgindo essa mistura de cultura que vai ser trazida, e a partir do ano 2000 isso no Brasil ganha mais força. Milton destaca a importância de valorizarmos nossa cultura e raízes brasileiras. Não se trata de religião ou julgamento de crenças, mas sim de reconhecer a riqueza das lendas que fazem parte da nossa identidade. O folclore é a expressão viva da nossa história e tradição. Você pode ter a convivência cultural, isso é natural, é saudável. Mas você não pode, em momento algum, sufocar a sua cultura. No momento em que você importa e acha que a cultura do outro é melhor do que a sua, aí é um passo para você desvalorizar a sua religião, a sua língua, o seu sobrenome, a querer importar tudo. É muito importante, e aí nós temos um papel preponderante da escola, principalmente dos anos iniciais, em manter o folclore como parte viva na educação. Tá? E nós precisamos valorizar isso, nós precisamos dar valor no que nós temos, numa cultura forte como o Brasil tem. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo em cultura. Você vê, nós temos as folias de reis, as congadas, né? Nós temos o Saci Pererê, a cuca, o curupira e outras tantas coisas que nós não podemos tratar como coisa secundária, como coisa sem importante. Um povo sem cultura é um povo morto. A melhor forma que você tem de extinguir uma civilização é sufocar a sua cultura. Isso é a morte de um povo, é a morte da sua cultura. Então nós precisamos dar valor, nós precisamos estudar, precisamos comentar que existe, né? Precisamos mostrar para os nossos filhos, faz parte do nosso aprendizado. Eu não acredito. Tudo bem, não precisa acreditar. A cultura, ela existe independente da sua crença e precisa ser valorizada. A data comemorativa nacional foi instituída em 2013, mas no estado de São Paulo isso ocorreu no ano de 2004. O Dia do Saci Pererê costuma ser comemorado em escolas de educação infantil, onde são realizados eventos e atividades relacionadas ao personagem e ao folclore nacional.